Fala pessoal do canal, o Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta do filme Pecadores. Esse filme ele lançou agora, na quinta-feira, dia 17 de abril, e eu assisti na estreia com a minha namorada e já tô aqui gravando pra vocês terem essa crítica, pra vocês saberem se o filme é bom, se o filme é ruim, quais são as qualidades, quais são os defeitos. Mas antes de eu adentrar profundamente nesta crítica honesta, eu queria citar para vocês que o diretor deste filme, que se chama Ryan Coogler, ele já tinha dirigido alguns outros filmes que eu considero, pelo menos, filmes muito bons, assim. O primeiro Creed, de 2015, que é um filme maravilhoso. O primeiro Pantera Negra. E o Pantera Negra 2, Wakanda Forever, que são três filmes muito bem dirigidos, muito bem feitos mesmo, né? E esse filme aqui ele não é nada diferente deles, assim. É um filme muito bom, muito bem dirigido, a direção desse cara é muito boa, o jeito que a câmera foca, os visuais que o diretor escolheu, né, para as filmagens, cara, é tudo muito bem feito. O roteiro, e é o que eu mais admiro num filme, tá? Em qualquer obra é o roteiro, cara. Se o roteiro ele é bem feito, ele é bem escrito, e é claro, bem atuado, tem tudo pro filme dar certo. E tem uma coisa semelhante em todos esses filmes que eu citei para vocês, que ele já dirigiu, que é o ator Michael B. Jordan, o Creed, o filho do Apollo Creed nos cinemas, que fez o vilão do primeiro Pantera Negra. Tem uma pontinha também dele no Pantera Negra 2. Ele participa de todos os filmes desse diretor. E aqui não é diferente. Aqui no Sinners, né, em nome em inglês, Pecadores, existem três protagonistas. Os irmãos gêmeos, Fuligem e Fumaça. Os dois são interpretados pelo Michael B. Jordan, com uma interpretação maravilhosa. E o outro protagonista é o Pastorzinho, pelo menos foi o apelido que ele ganha no filme, se o filme for dublado, né? Que foi o meu caso. Eu não assisti o filme legendado, eu não sei se na legenda tem um outro nome para esse personagem, mas no filme dublado ele é chamado de Pastorzinho. Então vamos lá. Três protagonistas, irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem e o Pastorzinho. O legal dos irmãos gêmeos, já que eles são interpretados pelo mesmo ator, né, o Michael B. Jordan, é que eles têm uma personalidade, o ator consegue dar uma personalidade para eles muito real, muito realista. Eles são diferentes entre si, mas eles não são extremamente antagônicos. Eles não é tipo um é muito alegre, o outro é muito puto. Um é muito triste, o outro é muito feliz. Não é nesse sentido. Eles têm personalidades diferentes, né, conflitantes, mas os dois se ajudam. Então, os dois são personagens complementares. Diferentemente da atuação do Robert Pattinson no filme Mickey 17, que na minha opinião ele dá uma interpretação muito mais caricata para esses personagens. Enquanto o Mickey 17 é bobão, é alegre, fala fininho, com uma voz, que legal. O Mickey 18 é muito sério, sério até demais, assim, sabe? Bravo com qualquer coisa irrita ele. Aqui não, cara. Aqui o Fumaça, ele tem uma vibe, e eu acho que foi uma referência que o filme utilizou, tá? Ele tem uma vibe Peaky Blinders, ele tem uma vibe Tommy Shelby, ele é mais centrado, ele é mais calculista. Isso não significa que ele não tem defeitos, que ele não se apaixona, que ele não ama a mulher dele, que ele não pensa na filha dele que faleceu. É um personagem muito maduro, enquanto o Fuligem já é aquele cara mais alegre, mas que, como eu disse, ele não é caricato. Então ele também tem uma menina que ele ama, que ele quer cuidar. Ele entende que o irmão dele é um pouco mais sério, então ele tenta, sabe, não envolver muitos irmãos nas tretas dele. São dois personagens muito bem interpretados, cara. O Michael B. Jordan aqui nesse filme está sensacional. E o terceiro protagonista é o Pastorzinho. Ele é primo dos irmãos gêmeos, né, Fumaça e Fuligem. Ele tem um pai que é um pastor da igreja mais conhecida da cidade onde eles moram. E o filme ele se passa muitos e muitos anos atrás, pessoal. Então ainda tem muito racismo, ainda tem muitos escravos, ainda tem a Ku Klux Klan, acho que é assim que fala. Enfim, tem várias coisas muito ruins nesse universo. E todos esses protagonistas, cara, eles já estão inseridos nesse universo. Então eles já sabem que é Ku Klux Klan, que são escravos, que existe racismo, eles sabem de tudo isso. Só que o filme, pessoal, e isso talvez foi o que me. Como que eu posso dizer? Não que me perdeu um pouco, mas que eu achei que seria melhor desenvolvido não foi. Vamos lá. O filme ele tem toda uma pegada religiosa, principalmente com o personagem Pastorzinho, já que o pai dele é pastor. O apelido dele é Pastorzinho porque ele também começa a realizar os cultos com o pai dele e tal.
Só que ele tem uma vocação pra música, ele toca muito bem, ele canta blues. Então o cara ele é muito bom cantando e ele fica nesse conflito. Ele quer seguir a carreira musical ou ele quer seguir a carreira religiosa, né? Como um pastor mesmo, igual o pai dele e tal. E o filme, no comecinho dele, dá uma temática de que quando você. Aí eu vou estar falando com as minhas palavras, sabe? No filme foi muito melhor explicado do que eu tô falando aqui. Vou tentar simplificar. É, quando tem um dom musical, ou quando tá tendo uma música que é muito boa, que tá todo mundo envolvente com essa música, ela consegue quebrar a barreira, o véu, me lembrou até de Dragon Age, Velguard. Mas enfim, consegue quebrar o véu entre a vida e a morte, os mortos e os vivos. Quando a música, sabe, tá maravilhosa, você tá sentindo, tá todo mundo dançando, todo mundo feliz, a música é incrível. E o filme começa a tocar muito nessa temática de música. Música e o tema religioso, demônios, anjos, enfim. Só que na metade pro final do filme tem uma virada de chave que você entende que aquilo ali não são demônios, eles são outras coisas. E aqui talvez vão ter spoilers pra vocês, tá? É, os vilões desse filme, as monstruosidades desse filme, são vampiros, não demônios. Só que o diretor, ele brinca muito com esse conceito, porque não são os vampiros que nós estamos acostumados, né? Tipo, o vampiro de Crepúsculo que brilha no sol, não é tão ridículo quanto o Crepúsculo, mas também não é tão realista, pé no chão como o Diário de um Vampiro, que por mais que eles se transformem em vampiros, eles continuam sendo a mesma pessoa. Só a única diferença é que eles têm a sede por sangue e eles têm que tentar controlar essa fome. Aqui no filme, por tocar no tema religioso, eles dão a entender em diversos momentos do filme que quando a pessoa se transforma no vampiro, então ela é mordida por um vampiro, ela morre e revive. Meio que já não é mais a alma daquela pessoa naquele corpo, é a alma de um morto, é a alma de um bicho, de um ser, de um demônio. Tanto que os vampiros aqui no filme todos têm olhos vermelhos, é algo bem demoníaco mesmo, tá? Porque esse filme aqui, ele não é suspense somente, né? Ele não é só suspense. Ele também é terror. Então, se você for assistir esse filme achando que você não vai levar susto, que você vai assistir tranquilo, com suspense, com dramas, com tramas e tal, cara, você vai se arrepender. Ou pelo menos você vai ficar com mais medo do que você estaria preparado. Eu fui sabendo que tinha terror. Eu fui sabendo que tinha terror. Só que eu achei que a maior parte do filme não me daria medo. E deu, cara, e deu. A maior parte do filme talvez eu esteja exagerando. É porque o filme ele começa com terror, numa cena da igreja com o pastorzinho, que começa a ter uns ah, jump scare, né? Aqueles sustos na sua cara, assim, de demônio. Enfim, começa a ter um susto na igreja lá, eu já comecei a me gelar, eu sou muito medroso, sou muito medroso. Falei, puta merda, velho, esse filme aqui vai ser mais pesado do que eu achava que ia ser. Porque eu não sabia que ia envolver demônios, tá ligado? Eu achei que, sei lá, eu não sabia o que era ser. Eu vi o trailer, mas não imaginei que fossem demônios e tal. Mas enfim, pra metade pro final do filme, o terror volta, cara. O terror volta pesado, assim, que nem eu falei. Eles brincam muito com temas religiosos e com os temas musicais. Então, tem momentos que estão os vampiros com aqueles olhos vermelhos de demônio, com um sorriso, com os dentão. Cara, só de falar aqui me dá um mal-estar, cara. É uns bichos zoado pra caralho, mas enfim. É uns demonião lá, meio vampiro. Aí eles começam a dançar, cantar, mexendo, sabe, o corpo como se fosse uma como se fosse, não, é uma cena grotesca, cara. Eles cantando, tocando violão com as caras de demônio, dançando em conjunto. E o filme brinca muito, muito, muito mesmo de como que quando você tá ouvindo uma música que te faz tão bem, ou algo que tá. Enfim, você tá numa festa, numa balada, num lugar que tem música, sabe, que tá te fazendo. Você tá curtindo, que tá te fazendo transcender, assim, vamos dizer. Você começa a meio que ficar louco, fazer sabe, umas caras. Tem uma cantora lá que ela começa a se mexer como se ela mesma tivesse possuída por alguma coisa. E o filme brinca muito com isso, cara. Tem uma cena que eu achei muito bem feita. E como eu disse, quando a música ela é tão boa, você tá tão transcendindo ali, ela meio que quebra o véu entre os mortos e os vivos, mas também quebra o véu entre o tempo e o espaço, enfim.
Eles estão ali numa cabana, por se passar nos tempos antigos, é uma cabana simples, não existem DJs, não existem aparelhos de som e tal, né? E o filme brinca com isso, cara. Enquanto o pastorzinho tá tocando o violão dele, aí aparece um DJ tocando, aí aparece pessoas antigos de tribo batendo no tambor, mistura várias pessoas de vários tempos curtindo um tipo de música diferente. Aí tem bailarina, aí tem o DJ, aí tem várias coisas. Porque aquela música tá tão boa que tá transcendendo o espaço e o tempo. E essa música que atrai os demônios, os vampiros para aquela cabana. E aí até aí beleza, até aí eu tô amando o filme, tô achando o filme muito bom, por mais que tenha essas cenas grotescas que te deixam meio meio mal mesmo, cara. Eu não sei vocês, tá? Meu estômago para filme de terror é muito pequeno assim. Eu sinto medo muito fácil, essas coisas me dão um mal-estar muito fácil também, ver esses demônios com o olho vermelho, com sorriso, dançando, cantando, olhando pra tela, como se fossem uns bichos piruleta mesmo, me causa um mal-estar muito grande. Mas até aí, como eu disse, filme muito bom. Só que tem uma cena pós-crédito desse filme que, na minha opinião, ela contradiz tudo que o filme estava pregando até o momento. Porque o filme ele deixa bem claro, quando vocês estão sendo transformados em vampiros, a pessoa morre e renasce, vamos dizer assim, não é mais a alma dela que tá naquele corpo. Tanto que todos que viram vampiros, se continuassem sendo a mesma pessoa, não iam querer matar as outras ou transformar as outras em vampiros, né? Porque, pô, por que eu vou querer fazer isso, tá ligado? Tipo, então, e eles são bem cruéis, tanto que tem vampiros lá que ameaçam a filhinha de um casal, sendo que o marido também foi transformado e não tá nem aí. Então, o filme, como eu disse, deixa muito claro a todo momento que eles não são mais as mesmas pessoas que eles eram antes. Só que na cena pós-crédito do filme, um dos irmãos gêmeos, que é transformado em vampiro, barra demônio, barra sei lá o que, o Fuligem, ele volta pra ver o pastorzinho, bem mais velho e tal, e conversa com ele como se ele realmente fosse o primo. Tanto que o pastorzinho fala pra ele, por mais que aquela noite foi uma das piores da minha vida, até aquele momento da batalha final que tem no filme e tal, tava sendo o melhor dia da minha vida, porque ele tava cantando, todo mundo amou a voz dele, todo mundo amou a música dele. Eu acho que ele perdeu a virgindade com a menina também. Então ele teve um dia maravilhoso até o momento da batalha. E o primo dele, o Fuligem, já meio demônio, meio vampiro, com a namorada, fala pra ele, não, cara, aquele dia foi maravilhoso, nós éramos livres naquele dia. Dando a entender que ele ainda é o primo do pastorzinho. Então, não é mais uma alma de mortos que invadiu o corpo dele, demônios. É o primo dele ali. E não faz sentido com todo o resto do filme. Só que, de novo, e eles fazem isso, acho eu, de propósito, que quando eles estão nesse presente, nessa cena pós-crédito, o primo dele, o Fuligem, e a namorada dele não estão mais com os olhos vermelhos de demônio. Não sei se. Eu não sei se o pastorzinho tocando a música transformou eles em vampiros do bem, vamos dizer assim, mas eu achei essa cena pós-crédito totalmente desnecessária e que, sinceramente, atrapalha o filme, não ajuda. Não precisava dessa cena pós-crédito, de verdade mesmo, não precisava. Mas o filme, como eu disse, cara, é um filme muito bom. Você vai ficando agoniado conforme o filme vai passando, porque você vai vendo personagens sumindo, personagens morrendo e se transformando em vampiros, e a gente que tá assistindo o filme, a gente meio que já entendeu o que tá acontecendo, mas os personagens do filme ainda não entenderam, então eles começam a deixar os vampiros entrar, e depois para, depois começa a aumentar o volume de vampiros, aí tem a moça que é a mãe da. Enfim, uma moça lá, ela grita pra todos os vampiros entrarem dentro da cabana, do armazém, aí começa a putaria, começa tiro, começa a guerra. E é um filme muito bom, cara. Só que, como eu disse, não é perfeito, assim. Além dessa cena pós-crédito, outra coisa que me incomodou, porque vamos lá. Eles são vampiros, são demônios. Todas as mitologias de vampiros que a gente assiste, né? Quando eles são retratados, os vampiros, eles a maior luta deles é a luta contra a fome, porque eles se transformam em vampiros, eles entendem que, a, que o alimento deles agora é carne, é sangue, carne de pessoas ou carne de animais, enfim. Eles tentam lutar contra isso para eles não matarem pessoas. Aqui nesse filme, em nenhum momento, os vampiros atacam para se alimentar, em nenhum momento. Eles atacam para transformar os outros em vampiros como eles. E essa parte eu não gostei muito, porque eles ficavam falando assim, vamos transformar todo mundo numa família aqui, vai todo mundo viver para sempre, vamos curtir a vida. Mas
sabe, eu fiquei meio. Eu fiquei meio assim, pô. Se a alma de outros seres estão adentrando o corpo deles, aí beleza, aí eu não ia querer ser transformado em vampiro, porque eu não ia querer perder a minha alma, eu ia querer continuar sendo eu. Agora, se vocês vão me morder, eu vou me transformar em vampiro, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, só que agora imortal, eu acho que talvez eu ia pensar. Eu ia falar assim, acho que, eu acho que tá bom então. Porque que nem esse Fuligem, na cena pós-crédito. Ele morreu, ele renasce, e dá a entender que ele continua sendo ele. Então pra ele foi bom. Ele tá imortal, ele não envelheceu nada, não envelheceu um dia nem ele nem a namorada dele. Então, vou repetir, a cena pós-crédito do filme, na minha humilde opinião, estraga muito toda a história do filme. Pra mim não agrega em nada a cena pós-crédito. E aí dá uma brochadinha, porque se acaba o filme legal, só nossa, que filme bom e tal, né? Tipo, pô, muito da hora o que aconteceu, quem morreu, quem sobreviveu, como a história foi contada. Tanto que tem uma moça, ela seria o público na história, que é a ex-esposa do Fumaça. Porque ela mexe com os voodoo, ela entende dessas coisas de. Eu não manjo muito, tá, disso, mas. Ela entende de mitologia, de lobisomem, de vampiro, de sei lá o quê. E ela que começa a explicar para as pessoas daquele universo que esses bichos são vampiros. Fala, ó, gente, come alho, taca água benta, pega uma estaca de madeira, vamos matar, porque ela tem esse conhecimento prévio, que nós, como público, também temos, porque não é o primeiro filme de vampiro que a gente assiste. A gente sabe como que mata um vampiro, é estaca de madeira no peito, é prata, é água benta, é alho, então a gente já tem noção disso, porque a gente já viu várias obras que retratam vampiros. Eles naquele universo não, eles são pessoas comuns que do nada tem uns bichos demônio matando todo mundo. Então ela ajuda muito isso. Então o roteiro, como eu disse, o roteiro pra mim é muito bem feito. Como eles fazem cada personagem da história ter uma função específica do começo até o final do filme. E tem momentos que a direção, cara, como eu disse, tem cenas longas, cenas sem cortes, da filha saindo no estabelecimento, indo chamar a mãe, aí a mãe atende, ela volta e a câmera só focando assim, sem corte nenhum. São esses pequenos detalhes que, na minha opinião, deixam o filme muito mais rico, sabe? Como direção mesmo. Enfim, falei bastante. Resumindo o vídeo aqui, caso vocês não tiveram um saco pra ver tudo, é um filme muito bom. É de um diretor que tem um histórico muito bom, né? Creed, Pantera Negra 1, Pantera Negra 2. Não achei nenhum desses três filmes ruins. E Pecadores também não achei ruim, cara. Só que, de novo, se caso você queira ver no cinema e tal, né? Esteja preparado para sentir medo, tá? Porque eu senti. Eu, sinceramente, cheguei em casa com medo de sonhar com os demônios, vampiro lá, cara. Porque os bichos olho vermelho, os dentão olhando pra você assim, dançando. Tem que ter estômago, cara. Tem que ter estômago. Mas o filme é muito bom. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui não é nenhuma verdade absoluta, tá? É longe de mim querer decidir qual a verdade do universo, tá? Só estou dando a minha opinião. E eu conto com o seu like e a sua inscrição aqui no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos pra vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo.